representam a opinião institucional da GV. E a gente gostaria de enfatizar também que os presentes nesse evento, eles concordam em participar de forma espontânea e autorizam o uso de sua imagem para que essa transmissão ficará disponível pessoalmente, posteriormente, nos canais oficiais da GV. E antes de passar para a Renata, eu só queria fazer um comentário breve, que nós estamos com um programa de mentoria organizado pelo Centro de Carreiras e convidar todos vocês, alunos, a se inscreverem, alunos do noturno, do segundo ao sexto semestre, do diurno a partir do quinto ao oitavo. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 9. E, além disso, nós vamos ter muitos eventos em agosto para que vocês se informem sobre programas de estágio e trainee. Então, basicamente, é isso. Eu pediria, assim, que quando o Maurício e a Renata fizerem as apresentações, vocês, participantes, mantenham as câmeras fechadas e o vídeo, mas, e depois, na medida que abrir para as perguntas, após a parte do Maurício vai ser aberto, vocês coloquem as perguntas e abram seus vídeos e o áudio e, por favor, participem, porque a ideia é assim, que vocês tirem todas as dúvidas e fique um bate-papo bem gostoso, bem interativo. Então, já vou passar a palavra para a Renata, agradecer mais uma vez a presença e parceria com a Talent Academy. Bem-vindos, então, Renata e Maurício. Obrigada, Cecília. A gente que agradece essa oportunidade. Obrigada, Cecília e Kátia, pelo convite. É uma oportunidade muito especial a gente falar para jovens universitários um pouco sobre o nosso trabalho e sobre a importância do autoconhecimento. E, sem dúvida nenhuma, se esse trabalho já acontecesse, né, na minha época, quando eu estava na faculdade, ou mesmo antes, na hora da escolha mesmo do curso acadêmico, eu acho que eu e Maurício e quase todo mundo que a gente conhece teria provavelmente tido tomado ali decisões, né, mais certeiras, porque ao longo da vida a gente teve, depois eu conto um pouquinho da minha trajetória, mas a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento na marra. Mas agora, com a gente agora, né, com a possibilidade de fazer esses assessments de autoconhecimento como vocês fizeram, a gente acaba tendo mais possibilidade. Gente, vou só, acho que a Cecília mencionou, por favor, eu não sei se todo mundo está com o microfone desligado, mas se todo mundo puder desligar o microfone, eu agradeço, desculpa. É que eu vou passar um vídeo para vocês, então tá no Viva Voz aqui, fica alto aí na hora de passar o conteúdo, é melhor todo mundo estar com o microfone desligado, tá? Mas, enfim, as decisões são muito mais certeiras quando a gente tem dados, tem informações, né, e tem autoconhecimento, ou seja, a gente entende o nosso perfil, os nossos talentos e sabe usar isso a nosso favor. Então, vocês têm uma oportunidade de ouro de já ter acesso a esse tipo de ferramenta ainda na faculdade, ainda no momento que vocês vão começar a trajetória profissional. Não sei se alguém aqui já faz estágio, imagino que ainda não, né? Vocês estão justamente na hora de escolher e tomar essas decisões profissionais. E a gente está aqui para ajudar como a gente puder e dividir a nossa experiência como vocês quiserem. A gente vai ter um tempo reservado, vou até dividir minha tela para a gente começar a apresentação e eu vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica de hoje, tá? Além do Maurício, tem algumas pessoas do nosso time aqui. Tem a Jennifer, a Jaque, tem o Gui, então vocês talvez conheçam ali no final, um pouco mais para o final, o resto do time da Talent Academy. Vamos começar? Vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Então, hoje o tema, como a Cecília bem falou, é propósito e carreira, tá? A gente, na Talent Academy, bate muito nessa tecla do propósito, né? E trabalhar com propósito, a gente sabe que hoje não é mais algo nice to have, né? É must have. Você precisa encontrar propósito no trabalho. Então, por isso que essa escolha, desde o início da carreira, ela é muito importante.
A agenda de hoje vai ser o seguinte, depois dessa nossa abertura, eu já vou explicar a importância do propósito no trabalho, como eu falei, e na sequência mostrar qual é a solução da Talent Academy, como a gente ajuda as empresas e as pessoas dentro das organizações a conectar o seu propósito com o propósito da organização. E na sequência, o Maurício vai trazer a história dele. E até sendo ex-aluno da FGV, eu acho que vocês vão se identificar muito com o que ele vai contar, tanto da história dele, quanto das decisões profissionais e os lugares que ele trabalhou. E depois a gente vai mostrar o resultado de vocês. Uma grande parte, não foi todo mundo, mas uma grande parte desse grupo de hoje fez o nosso assessment do propósito e a gente vai mostrar primeiro de uma forma consolidada o retrato do grupo de vocês, o que significa esses resultados, tá? Dos testes que vocês fizeram. E depois, no final, a gente vai ter 30 minutos para fazer uma parte de perguntas e respostas. Por isso que a gente até, o Maurício colocou ali no chat, quem tiver dúvidas durante aqui a apresentação, já pode ir colocando lá para, às vezes, não escapar aquela ideia, né? Aquela pergunta. E no final, a gente vai abrir, todo mundo abre câmera, a gente quer fazer essa troca como se fosse de fato um evento presencial, que é muito importante esse olho no olho. E quem quiser trazer o seu resultado, a gente vai ter a oportunidade de mostrar dentro da nossa plataforma como que faz essa análise individual também. Porque no quinto item, a gente vai mostrar como um grupo, mas nesse momento a gente vai ter a oportunidade, se alguém quiser mostrar o seu próprio resultado e explicar o que significa isso e como isso pode ser usado na hora da sua própria decisão, na orientação, né, da trajetória aí que vocês querem tomar a partir de agora, vocês podem contar com o nosso apoio durante esse tempo, tá bom? Mas antes de começar, né, falar mesmo da Talent Academy, eu trouxe para vocês uma reflexão, tá, de uma história real dos anos 60, que aconteceu, que foi quando o presidente americano, o Kennedy, ele foi visitar o centro da NASA. E quando ele chegou lá, essa foi uma visita histórica, se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver, tem muitas fotos, foi muito grandioso essa visita dele nesse momento, né, que a NASA estava se preparando para levar o homem à Lua pela primeira vez, o mundo só falava desse assunto, e quando o presidente dos Estados Unidos fez a visita ao headquarters da NASA, ele perguntou para um funcionário da limpeza o que ele fazia lá, né? E essa cena foi registrada e virou uma história emblemática, porque a resposta do faxineiro da NASA foi essa aqui: senhor presidente, eu estou ajudando a levar o homem à Lua, né? E isso é muito simbólico, porque ele não via a função dele como homem da limpeza como apenas isso. Ele realmente entendia que ele fazia parte do grupo que trabalhava para levar o homem à Lua. Não importa que a função dele era ali apenas a limpeza. E isso é muito grandioso quando a gente fala de propósito, porque propósito é exatamente isso, você entender o sentido maior do que você faz, né? Não apenas ali a sua função ou apenas aquela parte mais micro do todo. O propósito é você ver aquela parte maior mesmo, né? O impacto que a sua organização, seja ela qual for, independente do setor, da indústria, ou independente do seu cargo, você entende o sentido, por que você faz aquilo. E é isso que faz toda a diferença quando a gente fala de uma pessoa que entende o propósito, o seu propósito, né? E o propósito da sua organização. Eu também trouxe para vocês, além dessa história do Kennedy, eu trouxe para vocês um vídeo que é muito inspirador quando a gente fala de propósito organizacional, para entender, porque nosso trabalho, como eu falei, é conectar o propósito das pessoas e das organizações. E o Simon Sinek, ele é um grande pensador, empreendedor, ele faz muitas palestras, inclusive esse TED Talk que eu trouxe para vocês um trechinho, ele é do Vale do Silício e ele explica exatamente isso. Por que as organizações de sucesso sustentável, elas conseguem inspirar seus colaboradores, seus parceiros, seus clientes, a partir do seu propósito, tá? Que é o porquê da sua existência, por que aquela organização existe. Eu vou clicar aqui, espero que dê certo, vamos ver se o áudio dá certo. Se não der, alguém me dá um heads up aí. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition.
And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do. We say how we're different or how we're better. And we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company?
but we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Bom, gente, deixa eu voltar aqui. Espero que o áudio tenha ficado legal aí para vocês, porque a transmissão nunca é em tempo real, 100% real, né? Então tem um pequeno delay, espero que tenha dado para vocês entenderem a mensagem central que o Simon Sinek fala, a teoria do Golden Circle. Ela inclusive é parte da inspiração da nossa plataforma. Quando a gente fala de construção cultural dentro das organizações, a gente usa esse framework, que é o porquê, né? O começar pelo porquê, o why, que é o propósito, por que aquela organização existe, para depois ir como ela faz, né? Ela oferece ali o trabalho dela, o que ela oferece, o what, qual é a missão da empresa e assim por diante. E o where, que a gente incluiu, que é a visão aonde a empresa quer chegar. E isso quando a gente fala do propósito, gente, muda completamente a dinâmica. E não só falando da organização, falando de nós mesmos. Por que você faz aquilo, né? Quando você consegue mudar isso dentro da nossa, a gente consegue mudar isso dentro da nossa cabeça, explicar o porquê das coisas, a gente consegue engajar muito mais os outros ao nosso redor naquela mensagem, naquela ideia que a gente tem. Deixa eu colocar o chat aberto, porque daí eu tô vendo que às vezes alguém fala alguma coisa só para eu não me perder. Tá bom. Obrigada. A Jenny falou que tá ótimo o som aqui. Então tá bom. Eu vou deixar fechado, na verdade, o chat. Agora deixa eu voltar e falar para vocês uma coisa importante, que é quando a gente fala de propósito, o impacto dele muitas vezes é difícil ou era difícil mensurar. E, especialmente quando a gente vai falar com pessoas com perfil um pouco mais pragmático, quando a gente fala essa palavrinha propósito, pode soar como algo muito abraça-árvore, um pessoal meio maluco que está falando, sei lá, de algo, sabe, intangível, que a pessoa não consegue nem assimilar de fato o que é aquilo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns números para provar que isso é algo sim tangível e é possível você quantificar o impacto disso no trabalho, na organização e na sociedade como um todo. O engajamento, por exemplo, das pessoas, quando elas trabalham, se sentem conectadas com o propósito da organização, é 73%. Sendo que as pessoas responderam nessa pesquisa específica da Deloitte, que elas se sentem engajadas. E nas demais empresas, esse número é 23%, tá? Que as pessoas se dizem engajadas dentro das empresas. A produtividade, essa pesquisa do LinkedIn de 2018, é 85% maior das empresas movidas a propósito. E os millennials, que são vocês, são 5 vezes mais propensos a permanecer em um emprego quando eles se sentem conectados com o propósito da organização, tá? Então, esses, na verdade, são os problemas que a gente ajuda a resolver na Talent Academy, que é falta de engajamento, ou baixa produtividade, ou um turnover alto, que são pessoas saindo o tempo todo. Você acabou de treinar, fez um processo seletivo gigante, super custoso, e depois de menos de um ano, às vezes tem empresa que procura gente que tem 30%, 40% de turnover por ano. Ou seja, quase metade do seu time está constantemente procurando outro emprego o tempo todo. Isso tem um custo absurdo, tanto financeiro quanto de operação mesmo, né? De retrabalho, tem um custo de perda de informações, enfim. E por isso que, quando eles fizeram esse outro estudo, isso é da Bright House, que é uma consultoria de gestão por propósito, mas foi comprado pelo grupo BCG, a consultoria que vocês devem conhecer, o Boston Consulting Group. E eles fizeram esse estudo mostrando que quando a empresa tem um propósito claro e compartilhado com seus colaboradores, o retorno financeiro delas em relação às demais, o estudo foi nos Estados Unidos, é 16 vezes superior que as que não têm esse propósito tão claro e compartilhado com as pessoas. E qual o resultado de uma pesquisa que a gente também trouxe aqui da McKinsey? Exatamente o mesmo, tá? Falando agora do ponto de vista do colaborador. Qual que é a opinião dos colaboradores sobre o propósito? Essa pesquisa que eles fizeram foi global. 85% dos colaboradores de empresas do mercado tradicional dizem que é importante a empresa ter um propósito.
E 72% já acreditam que isso é mais importante que a lucratividade, do que focar em lucratividade. Só que nessa pesquisa eles também entenderam que aquelas empresas que declaram ter um propósito, 58%, ou seja, a maioria, não sente isso no dia a dia, tá? Que é exatamente esse ponto que a gente também tem que atacar, que não é só ter um propósito, as pessoas precisam sentir isso no dia a dia. E quando elas não sentem, qual é o problema disso? Quando, né, essa falta de propósito no trabalho gera desengajamento, como eu falei, e esse dado da Gallup, ele é recorrente. Em 2018, era 87% das pessoas no mundo não se sentem engajadas e conectadas com o trabalho. E eles, no final do ano passado, publicaram de novo, agora o dado mais atual é 85%. Ou seja, a gente está falando da maioria absoluta esmagadora da sociedade. Quando vocês verem a importância que é, né, e o problema que existe que a gente ataca. Aí aquela questão da produtividade, 69% das empresas, elas são impactadas por essa falta de engajamento e geram esse custo anual de 300 bilhões de dólares. E uma rotatividade muito alta, como eu falei, 66% dos brasileiros, 2/3 dos brasileiros, estão constantemente buscando outro emprego. Então, isso não faz sentido, né, gente? É uma relação que tem que mudar. E é por isso que a gente existe. A Talent Academy foi criada para atacar exatamente esses problemas. Contando então brevemente, por que nós existimos, né? Vamos começar aí pelo framework do Simon Sinek. Bom, o nosso propósito é ajudar a construir uma sociedade mais evoluída, despertando o que as pessoas têm de melhor. A gente foca sempre no aspecto positivo de cada um e não no negativo. E a dinâmica até pouco tempo atrás da maioria das organizações, e talvez vocês ainda encontrem isso quando vocês entrarem no mercado, é focar no que você precisa desenvolver. As pessoas, né, quando vão ter uma avaliação de desempenho, geralmente têm medo, tem uma sensação, de algo ruim, sabe? É um processo doloroso, que realmente faz mal, gera estresse, causa angústia, ansiedade nas pessoas. E a gente questionou isso. Por que tem que ser assim? Por que a gente tem que começar ou focar no que você não é bom? Se a gente focar nas forças das pessoas, nos talentos das pessoas, nas potências, é onde as pessoas vão conseguir mais contribuir dentro da empresa. É onde as pessoas mais vão se destacar e ser excepcional naquelas dimensões. No que você não é bom, claro que você sempre pode desenvolver e melhorar. Não é isso que a gente também não se propõe a esquecer, que as pessoas têm que melhorar alguns aspectos. Mas não é onde ela vai se destacar. Não é o forte daquela pessoa. E é isso que a gente está mostrando dentro dos nossos clientes, que é possível, sim, quebrar essa dinâmica negativa e focar no que as pessoas têm de melhor. E esse é o nosso propósito. E a nossa missão é transformar a cultura das organizações e revolucionar a gestão de pessoas. Como a gente faz isso? Bom, a nossa plataforma, então, promove desenvolvimento profissional e pessoal, tá? Com impacto direto em engajamento, produtividade e retenção de talentos. E como mesmo a gente faz isso, a gente transforma a experiência dos colaboradores através da nossa plataforma, né? Despertando esse autoconhecimento que a gente falou para vocês e a partir disso trazendo dados sobre os times, que é o People Analytics. Essa área de People Analytics é uma área bem nova. Algumas empresas ainda nem têm essa área dentro, constituída formalmente dentro da organização, mas People Analytics, de uma forma breve, é você ter dados sobre as pessoas, né? Sobre o capital humano do seu time, para você entender quais são as forças das pessoas, os drivers motivacionais, a potência de cada um. E é isso que a gente faz na Talent Academy. O nosso time, eu até trouxe aqui um retrato para vocês terem uma ideia, a gente tem 2 anos de vida, tá? E agora a gente tem 12, somos 12 pessoas no total. Alguns deles estão aqui participando e a gente tem um perfil muito complementar, porque a gente já percebeu e entendeu que essa diversidade de perfis ela é fundamental para o sucesso de uma organização. A gente, quando tem diversidade, a gente promove mais criatividade e inovação entre as pessoas, porque são pessoas com backgrounds completamente diferentes, com maneiras de pensar diferentes, de usar o cérebro. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou da área de comunicação,
Eu fiz publicidade e jornalismo, eu trabalhei durante 10 anos como jornalista, cobrindo a área de tecnologia e inovação. Meu primeiro estágio foi na Endeavor, então eu me apaixonei pelo mundo do empreendedorismo e já quis ir, nessa época eu fazia SPM, eu quis ir para o ramo do jornalismo mesmo, para cobrir a área de empreendedorismo e dar mais espaço para esse mundo. Então, eu fiquei 5 anos na revista Veja cobrindo empreendedorismo e tecnologia e depois 5 anos na Globo. E nesse tempo na Globo eu fiquei 2 anos no Vale do Silício como correspondente da Globo News. Então, a minha experiência, a minha visão do mundo corporativo é completamente diferente da visão do Maurício, por exemplo, ou da Jaque também. O Maurício, ele conta para vocês um pouco do histórico deles, mas ele trabalhou dentro de empresas, né, tradicionais, trabalhou em consultoria. Então, ele tem uma visão completamente diferente do mundo corporativo do que eu como jornalista. E essa soma das nossas visões e experiências é muito positiva. E cada um do nosso time tem uma experiência completamente diferente do outro, tem um perfil diferente, e a gente conseguiu provar dentro do nosso time, e a gente agora prova também nos clientes, a importância dessa diversidade cognitiva, quando a gente está falando de fato de sair do status quo, de inovar, de revolucionar a gestão de pessoas nas organizações. Bom, como que a gente começou então, né? Primeiro de tudo, como vocês começaram também, quem fez o teste. A gente falou, bom, vamos entender o perfil de cada um, para depois a gente passar para a etapa de desenvolver as pessoas e construir uma cultura forte dentro das empresas. E a gente foi atrás de um conceito, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é o conceito do Ikigai. Esse Ikigai em japonês significa vida com sentido, né? Que é o propósito. A gente se inspirou nesse conceito, tem até um livro, se alguém quiser ir mais a fundo, chama Ikigai, é o mesmo nome, que explica como, daí eles foram investigar nessa ilha de Okinawa, no Japão, como as pessoas dessa população específica conseguem ter vidas tão longevas, felizes e plenas. E eles entenderam, né, que as pessoas, elas juntavam 4 dimensões principais. Foi assim que começou o conceito do Ikigai, né, nessa ilha que eu falei. E eles entenderam que são essas 4 dimensões, que são as 4 dimensões que a gente se inspirou para criar o nosso assessment, né? Então, aqui, ó, azul é o talento, que é o que você faz bem. E aí a gente se inspirou na teoria do Jung, para quem gosta da psicologia, que é um dos pais da psicologia, que depois a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo como que ele divide os perfis psicológicos das pessoas. Mas, né, a parte da dimensão do talento, então, a gente entende aí como é o perfil de cada um, perfil psicológico mesmo. E depois a gente vai pro o que te motiva, né? Então, a união do seu talento com a sua motivação, o que você ama. Nesse caso, a gente usou a teoria do Edgar Schein, que também é outro grande pensador aí da psicologia. Juntando com o impacto que você quer causar no mundo, que é a terceira dimensão das 4 que eu falei. Neste caso, a gente pegou as ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as causas mais urgentes que a ONU levantou, que tem que ser resolvidas até 2030, para daí a gente ajudar a causar reflexão nas pessoas. Quais problemas do mundo mais te incomodam diretamente e você quer contribuir de alguma forma? Tá? E tem alguns países que já estão tornando até obrigatório as organizações terem alguma dessas causas aí trabalhadas dentro da organização. Você tem que falar qual que é o ODS que a sua organização defende ou contribui de alguma forma. E por fim, que é a potência, que é a dominância cerebral, essa teoria do Ned Herman, que é como você pode gerar mais valor. Então, lá no Japão, eles entenderam que as pessoas que usam seus talentos, faz algo que motiva elas, independente da função, independente do que seja, é um impacto de alguma forma que ela quer contribuir na sociedade. E ela está gerando valor, ela tem um retorno financeiro, um retorno de alguma forma, né, que tem algum valor naquilo. Enfim, essa pessoa encontrou o seu propósito. Tá? E foi assim que a gente começou a nossa plataforma. Essa é só a primeira etapa da nossa plataforma, tá? Esse aqui, por exemplo, é o meu resultado. Quem fez, eu trouxe para vocês só relembrarem. Então, sai um parágrafozinho, né? No meu caso, eu sou uma pessoa otimista, empática e versátil, tenho ótima capacidade de relacionamento. O que mais me motiva é provocar transformação positiva, atuar com autonomia e criar soluções novas para impactar as pessoas em prol de um mundo mais inclusivo e evoluído. E depois ele faz ali no PDF, se você tiver acesso só essa parte, né, qualitativa. Então, no PDF, ele mostra depois um pouquinho mais a fundo cada dimensão.
E aqui a parte que vocês não viram, que essa é a minha, é um pouquinho mais detalhado em números, como que é a minha personalidade. Então, no talento, quantos por cento extrovertido, intuitivo, emocional, multifocada, os meus drivers, propósito, autonomia, empreendedorismo. E, de fato, eu sempre norteei esse driver, apesar de esse teste só ter sido feito agora, né, depois dos meus 30 anos de vida, mas o propósito eu percebi que sempre norteou minhas decisões, tanto é que eu fui para o jornalismo porque eu queria de alguma forma contribuir com a sociedade, eu queria trabalhar com jornalismo e agora na Talent Academy eu continuo encontrando muito propósito, por isso que eu tenho muita motivação, sempre tive, né, desde que eu trabalhei na Endeavor, eu sempre senti que eu estava de fato motivada e é muito importante por isso vocês entenderem o que motiva vocês, porque se um dos seus drivers é propósito e você está numa empresa que nem toca nesse assunto e o principal driver da empresa, da maioria, por exemplo, conquista, que é o driver financeiro, provavelmente você não vai continuar tão motivado assim no longo prazo, no médio e no longo prazo. E no meu caso, deu diversidade, né? Da diversidade, educação e colaboração como o impacto, os principais causas aí que eu defendo. E na questão da dominância cerebral, eu fico meio a meio, eu fico um pouquinho mais aqui para o interpessoal e 45% experimental, que é o lado superior direito e o inferior direito do meu cérebro. Mas para falar desse assunto, o Maurício ele vai entrar um pouquinho mais em detalhe para explicar para vocês o que significa a fundo, tá? Esses resultados. Algum dos nossos clientes, gente, para vocês verem que a gestão por propósito, que é o que a gente prega, já é algo grandioso. Como eu falei, a gente tem 2 anos de vida e olha só o tamanho dos clientes que a gente tem. A gente tem o Banco Itaú, tem a Amazon, a Caloi foi um dos primeiros cases que a gente fez, é um case muito legal. Inclusive, se alguém tiver curiosidade de entender como é o passo a passo do nosso trabalho, o case da Caloi e o case do Cubo, o próprio Cubo, a gente é uma startup do Cubo, e o case do Cubo, que também virou nosso cliente, está no nosso site, tá? E a gente tem um podcast, eu e o Maurício, que a gente fala mais a fundo. Quem se interessar por esse mundo de People Analytics, experiência do colaborador, cultura corporativa, a gente fala muito, tá? Desse assunto e todos os temas que eu discuti aqui, que eu falei um pouquinho com vocês, a gente fala também no podcast. Chama Brothers and Founders. É um nome bem apropriado, né? Para 2 irmãos sócios da Talent Academy. Antes de passar a palavra ao Maurício, só queria contar para vocês que essa parte do propósito, do assessment do propósito, é só a primeira etapa da nossa plataforma, da nossa solução. É que como hoje o tema a gente quis falar sobre carreira e propósito com vocês, a importância de entender o propósito, a gente não vai mostrar as outras, claro, não tem nem por que mostrar, mas a gente tem outras ferramentas para continuar esse trabalho de desenvolvimento. Então, a gente tem uma trilha, na verdade, tem uma jornada que os colaboradores das empresas passam para crescer, se desenvolver e ter mais autoconhecimento. Essa ferramenta que vocês conheceram é a primeira etapa mesmo do desenvolvimento. E agora eu passo para o Maurício. Eu vou, na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui no meu, para o Maurício poder dividir a tela dele e aí você mesmo controla daí, tá bom, Mau? Tá legal, obrigado, Renata. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Maurício, sou um dos fundadores da Talent, junto com a Renata, e eu acho que o melhor jeito da gente aprender, né, da gente reter conhecimento é na prática, vendo como que a gente pode usar esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu vou primeiro contar rapidamente a minha história, eu vou dar um share screen aqui, e eu vou mostrar como que eu gostaria de ter tomado as minhas decisões profissionais com base no nosso assessment do propósito, com base no que eu sei hoje, né? E não no que eu sabia na época. Bom, primeiro eu vou contar quem eu sou, qual é o meu propósito, né? Assim como vocês fizeram o assessment do propósito, eu fiz também. E como que eu sou? Qual que é o meu propósito? Bom, eu sou uma pessoa lógica, questionadora e flexível, e eu tenho ótima capacidade de criação. O que mais me motiva é criar soluções novas, atuar com autonomia e provocar transformação positiva para impactar as pessoas em prol de um mundo mais evoluído e próspero. Tá? Então, esse é o meu propósito, o meu resumo. E agora eu vou mostrar como que isso aqui é o resumo, né, do meu propósito, a frase que resume o meu propósito. Como que a gente chegou nisso aqui? Então, são 4 pétalas, como a Renata falou. A primeira delas é o meu talento. O meu talento é uma composição de 4 dimensões.
Então, eu sou uma pessoa mais introspectiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu me energizo com o meu mundo interior. Eu preciso de tempo para refletir, eu preciso de tempo sozinho para me reenergizar. Isso aqui não tem nada a ver com habilidade de socialização ou de comunicação. Isso aqui é a minha preferência. Eu tenho preferência por ter tempo para mim, para me reenergizar. Tá? A segunda dimensão é como eu aprendo. Eu aprendo de forma intuitiva. Quer dizer que eu não preciso de muitos dados e fatos para chegar numa conclusão, para aprender um conceito. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito inovadora, eu penso muito no futuro. A terceira dimensão, que é racionalidade ou emocionalidade, é como eu tomo decisões. Eu tomo decisões de forma racional. Isso quer dizer que eu levo muito em consideração os objetivos, as regras, a razão, né, as análises por trás das decisões. E a última dimensão é como eu organizo o mundo à minha volta. Eu sou uma pessoa multifocada. Isso quer dizer que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de improvisar bastante e eu não sou uma pessoa extremamente disciplinada. Isso é, inclusive, um dos meus gaps que eu procuro aprimorar. Mas ter esse autoconhecimento me ajudou muito a me desenvolver ao longo da minha carreira. Tá? A minha potência, que é a dominância cerebral, também ela tem uma forte dominância experimental. O que é o experimental? É o lado mais criativo, mais inovador, mais visionário. Então, eu gosto de criar, eu gosto de inovar. E é seguido pelo lado mais interpessoal e analítico. Então, das 4 dominâncias possíveis, a que menos aparece é o prático, que é o lado mais processual, mais executor. Então, realmente, eu gosto muito de criar, de inovar e de fazer análises, mas na hora eu não sou uma pessoa muito prática. Na hora de executar, isso é um gap também. Tá? Então, isso já mostra ao mesmo tempo tanto as minhas fortalezas quanto os meus gaps. Tá? E o que me motiva? O que mais me motiva, em primeiro lugar, é empreendedorismo. Isso aqui, esse teste, como a Renata falou, foi inspirado nas âncoras de carreira do Edgar Schein. E são 10 âncoras possíveis, né? 10 fatores motivacionais. Para mim, o primeiro é empreendedorismo, o segundo é autonomia e o terceiro é propósito. Então, olhando, né, agora esse gráfico hoje, olhando para trás, é muito óbvio, né, que eu deveria ter seguido realmente a carreira de empreendedorismo desde o começo da carreira, de trabalhar em startups, empresas inovadoras. Mas eu não tinha esse autoconhecimento lá atrás. Eu vou até contar o meu passo a passo de carreira em seguida disso. Mas só para vocês entenderem o que mais me motiva: empreendedorismo, autonomia e propósito. E o impacto que eu gostaria de ter no mundo é, em primeiro lugar, na educação e, em segundo lugar, na prosperidade, que tem a ver com gerar empregos, gerar prosperidade para a sociedade como um todo. Tá bom? Agora eu vou contar minha trajetória, como foi e como eu poderia ter usado essas informações com base no que eu sei hoje. Bom, eu me formei na GV em 2005. Então, já faz 15 anos, né, gente? Parece uma vida inteira atrás. A época da faculdade na GV foi extremamente gratificante. Eu aprendi muito na GV, eu me engajei em atividades, todas as atividades que eu podia na época, fiz empresa júnior, participei de eventos, de organização de vários eventos na GV. Eu fiz intercâmbio na Bocconi, também, que foi uma experiência fantástica. Morei na Itália, primeira vez que eu morei fora do Brasil. Fiquei 6 meses em Milão. Depois que eu me formei na GV, eu fiz o SEMS, que é aquele programa em que você fica 1 ano, né, em faculdades lá na Europa, fazendo um mestrado em International Management. Então, eu fiz 2 semestres lá no SEMS. Eu fiquei os primeiros 6 meses em Barcelona e os primeiros 6 meses na Holanda, na Erasmus, e os últimos 6 meses na ESAD, lá em Barcelona, na Espanha, que também foi uma experiência incrível. Então, a minha época de faculdade foi muito, muito, muito legal. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E, nessa época, as decisões que eu tomei, profissionais, foram muito com base nos meus talentos, né? Por isso que eu coloquei a figurinha aí do talento. Com base no meu perfil, com base nas minhas preferências relacionadas ao meu perfil, como eu sou e as coisas que eu gosto de fazer no dia a dia. Tá? Aí começou a minha carreira profissional. Daí, como foram as minhas primeiras decisões profissionais? Na época que eu me formei na GV, a minha turma
na verdade, de forma geral, no mundo, nem se falava muito em empreendedorismo. Pouquíssimas pessoas da minha turma lá na época falavam em startup, nem mal existia esse conceito de empreendedorismo na época. A Endeavor estava começando esse conceito lá atrás. E na minha turma, em geral, as duas carreiras preferidas das pessoas, que as pessoas mais buscavam, eram mercado financeiro e consultoria estratégica. Então, eu não gostava de mercado financeiro, eu já tinha isso claro que eu não queria seguir nessa área. Então, para mim foi um caminho lógico ir para a área de consultoria estratégica. E eu trabalhei na Bain Company durante 2 anos, que foi uma experiência muito legal. Me ajudou a me desenvolver muito na questão de planejamento estratégico, de transformação organizacional, ajudar as organizações a transformar, né, de forma geral, a sua operação. E depois de 2 anos, eu quis ter uma experiência mais prática de liderar uma operação, de liderar times. Então, eu aceitei um desafio de ir para a Telefônica, que era um dos clientes que eu trabalhei na Bain. E eu trabalhei na Telefônica por quase 3 anos, na área de planejamento de qualidade e relacionamento com o cliente. Então, essa experiência também me ajudou muito a ver na prática, né, como implementar projetos, como liderar times e como implementar projetos. A primeira fase da minha carreira, eu coloquei aqui, que foi muito focado no que eu era bom, né, no meu talento e na minha dominância cerebral, que é mais criativa e mais analítica. Só que eu sentia falta de algumas coisas. Eu sentia falta de ter essa motivação constante, de me sentir engajado no trabalho o tempo inteiro. Eu lembro que de chegar ao final de semana, né, para poder aproveitar, né, o meu tempo livre, para poder fazer outras coisas. Então eu vi o trabalho com mixed feelings, eu via como um fardo um pouco, muitas vezes. Então não era algo que me sentia engajado e motivado o tempo inteiro. Isso começou a mudar quando eu fui fazer MBA no MIT em 2011. Então, em 2011, eu fiz um MBA no MIT, que foi uma das experiências também mais legais da minha vida. O MIT é uma escola extremamente inovadora, muito focada em empreendedorismo e inovação. Então, me ajudou a abrir também os meus horizontes e pensar em como eu poderia usar o meu talento, a minha habilidade de criação para promover mudanças grandes, né? Para até criar um negócio, uma startup. Aí eu tive uma experiência no Google, que também foi muito legal durante o MBA. Eu fiz um summer no Google, que eu vi pela primeira vez como que era trabalhar numa empresa inspiradora mesmo, numa cultura inspiradora, numa empresa que engaja as pessoas e cria um ambiente de trabalho extremamente colaborativo, extremamente inovador. Então, foi uma experiência muito legal. E eu trabalhei no BCG também durante 2 anos, que foi uma experiência também muito legal, que ajudou ao mesmo tempo, me dar ainda mais base para a minha experiência de estratégia, de consultoria e de transformação organizacional, mas também ajudou a ver que o meu propósito não estava ali. O meu propósito estava em criar coisas, estava em propor mudanças, não só propor mudanças, mas criar essas mudanças, fazer essa mudança acontecer de fato. Então, em 2015, eu encerrei a minha carreira corporativa tradicional e eu entrei no mundo do empreendedorismo. E daí eu segui duas fases distintas. Primeiro, eu entrei no negócio da família, MBA Empresarial, que é uma consultoria de recursos humanos que atua há 30 anos nessa área de identificação de talentos e desenvolvimento de pessoas. E desde 2018, junto com a Renata na Talent Academy, quando a gente pegou tudo que a gente aprendeu, tudo que a MBA fez ao longo desses 30 anos e usou a tecnologia para escalar o impacto desse trabalho. Então, eu coloquei essa florzinha porque finalmente agora, nos últimos 5 anos, eu consegui fechar os 4 ciclos aí do propósito. O meu talento, com a minha potência, com a minha motivação e com o impacto que eu quero ter no mundo. Então, olhando para trás, no final eu consegui chegar no destino que eu queria, no meu propósito, só que não foi um caminho linear, foi um caminho tortuoso. Se eu tivesse esse autoconhecimento que eu tenho hoje, lá na época da GV, provavelmente esse caminho teria sido mais curto. Eu poderia ter seguido uma trajetória diferente para chegar nesse destino. Tá bom? Então é isso que a gente queria mostrar para vocês, que agora vocês estão na fase ideal para ter esse autoconhecimento, essa reflexão, para pensar nos próximos passos profissionais de vocês. E sempre fazer isso ao longo da carreira.
essa reflexão não é uma vez só, gente. Isso vai ser o tempo inteiro. A gente está empoderando vocês, né, com essas ferramentas de autoconhecimento para que vocês possam constantemente fazer essa reflexão, constantemente pensar se o que vocês estão fazendo está alinhado com o propósito de vocês. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o perfil de vocês, do grupo que respondeu o nosso assessment. Tá? Então, a gente tem aqui uma base, aqui é o dashboard que a gente mostra para os nossos clientes. Então, a gente mostra isso geralmente para toda a organização. A gente faz isso para milhares de pessoas dentro dos clientes. E a gente mostra essa foto. Quais são os perfis mais dominantes até os perfis menos dominantes na população. Então, nesse grupo aqui de alunos da FGV, os dois perfis mais dominantes são o pragmático e o executivo. O que esses dois perfis têm em comum? Eles representam quase 35% aí da amostra. São perfis que são muito bons para execução, para colocar as coisas de pé. São perfis muito sensoriais, muito práticos. E são perfis autodisciplinados, ou seja, que conseguem seguir um planejamento do começo ao fim, que gostam de ter previsibilidade nas suas vidas. Tá? Agora, os outros, né, 65% do grupo, é super heterogêneo. Então, a gente tem aqui dois grupos, dois perfis que representam 1/3 da amostra, e tem vários outros perfis aqui que aparecem, como o idealista, o inspirador, o popular, o criativo. Isso é muito legal, porque a gente acredita muito que diversidade de perfil é fundamental para você ter times complementares, para você conseguir pensar de formas diferentes, se colocar no lugar dos outros. Então, a gente acredita muito na diversidade cognitiva. E esse grupo tem bastante diversidade. Como que é o perfil do grupo em termos das dimensões que a gente falou e em comparação com a geração Z? A gente vai mostrar essa análise tanto dos alunos da AGV quanto da geração Z, que são pessoas que têm até 25 anos. Tá? Então, o grupo aqui tem um perfil mais introspectivo, quase 60% de vocês têm uma dominância introspectiva, intuitivo, que, como eu falei, tem a ver com aprender de forma mais holística, mais criativa, mais intuitiva. 57% do grupo é mais racional, que tem a ver com tomar decisões de forma racional, como eu falei. E 65% do grupo é autodisciplinado, ou seja, gosta de previsibilidade, de saber o que vai acontecer e quando. Como que é a geração Z? Isso aqui também é de toda a nossa amostra, todas as pessoas da geração Z que já fizeram o nosso assessment do propósito. É bem parecido nas três dimensões de baixo. A principal diferença é que na nossa amostra tem uma leve predominância de pessoas mais extrovertidas, que se energizam para fora, em grupo, com outras pessoas, do que introspectivo. Mas as outras dimensões são bem parecidas, né? O intuitivo sensorial, racional emocional, o autodisciplinário e multifocado é bem parecido. Agora vamos ver os fatores motivacionais. Os 3 drivers dominantes do grupo de vocês são qualidade de vida, tá? Em primeiro lugar, 48% do grupo tem qualidade de vida entre os seus 3 primeiros drivers. O que é qualidade de vida? É equilíbrio. Equilíbrio na vida pessoal, na vida profissional. Não ter que abrir mão ou sacrificar a sua vida pessoal por causa da sua vida profissional. Então, 48% deu qualidade de vida. Em segundo lugar, propósito. 44% do grupo tem propósito entre os seus drivers dominantes, o que é muito legal, né? A gente tem observado isso nas gerações mais novas, né, dos millennials e da geração Z. Propósito é muito, muito relevante. Sempre está entre os top 3. Enquanto nas gerações mais antigas, aí do geração X, baby boomers, o propósito geralmente não está entre os drivers dominantes. Em terceiro lugar, especialização, que tem a ver com maestria, com você se tornar um especialista, um expert na sua área de atuação. Tá? Como que é isso para a geração Z? Para a geração Z, desafio é o primeiro driver, que tem a ver com superar metas, aprender o tempo inteiro, constantemente. Propósito também é o segundo driver mais importante para a nossa amostra. E autonomia é o terceiro. Autonomia tem a ver com você ter autonomia para fazer o seu trabalho, não ter micromanagement, não ter alguém lá para ver o que você está fazendo o tempo inteiro. Então,
é parecido, né, em alguns drivers, mas é diferente em outros. O que é legal? Conquista, o que chamou a atenção? Conquista, que tem a ver com ganho financeiro, reconhecimento material, poder, status, está em 5º lugar para vocês, para os alunos da GV, e em 6º lugar para a geração Z. O que isso mostra? Que realmente o que as empresas tradicionais geralmente usam para motivar as pessoas não é o que realmente motiva elas no longo prazo, que é exatamente o que a Renata explicou, que a base da Talent, tudo que a gente acredita. Não adianta você focar só em incentivos financeiros, monetários, porque o que mais motiva as pessoas no longo prazo é o propósito, é a autonomia, é o equilíbrio. Então, são outras coisas que motivam as pessoas no longo prazo. Tá bom? Agora, vamos falar do impacto. O impacto dominante aqui no grupo de vocês é igualdade social e diversidade. Então, igualdade social tem a ver com distribuição de renda. Isso tem muito a ver com o contexto em que a gente vive, né, gente? A gente mora num país super desigual. Então, realmente, é importante para vocês promover mais igualdade social, de forma geral, no país e no mundo. Em segundo lugar, diversidade, que tem a ver com inclusão, né? Incluir mais as pessoas, promover mais diversidade de gênero, de raça, social, nas organizações e na sociedade de forma geral. Então, isso é muito legal. E na geração Z é bem parecido, a igualdade social em primeiro, educação em segundo, para vocês foi em terceiro, e diversidade em terceiro lugar. Então, bem alinhado aí com a geração de vocês. Se eu puder só fazer um comentário, a gente achou curioso, quando a gente estava analisando os dados, que para vocês, para esse grupo, prosperidade está entre os últimos drivers aí de impacto, né? E na geração como um todo de vocês está em 4º lugar. E esse driver da prosperidade, esse impacto, geralmente quando a gente vai fazer trabalho em cliente do mercado financeiro, está entre os primeiros, né, Maurício? Às vezes, geralmente é o primeiro, que pessoas querem fazer do mundo, da nossa sociedade, um lugar mais próspero. Tem a ver com geração de emprego, geração de renda. E esse grupo específico foi um dos menos dominantes, né? Exatamente. Prosperidade tem a ver com isso, geração de emprego, geração de renda, mas é diferente esse resultado, gente, da motivação, né? A motivação tem a ver com o que motiva vocês no dia a dia, e o impacto tem a ver com qual o impacto que vocês gostariam de ter no mundo, tá? Desculpa, gente, eu vou pedir para fechar aqui o áudio só um segundinho. Mas o ponto só da prosperidade que eu ia falar é que isso é algo para pensar quando a gente fala de prosperidade, por exemplo, na hora de escolher uma organização para se trabalhar, né? Porque, por exemplo, o mercado financeiro é um lugar que as pessoas têm como impacto majoritário isso. Então, quando a gente vai falar agora, depois, no final do perfil de vocês, essa parte específica do impacto também pode ajudar a guiar essa decisão profissional, tá? É isso aí. Bom, e agora, gente, o último é o da potência, que é a dominância cerebral, que é aquele que mostra qual a área do cérebro que vocês usam com mais naturalidade no dia a dia. Então, aqui no grupo de vocês, o lado esquerdo, imagina que isso é o cérebro visto de cima, do lado esquerdo é o QI e do lado direito é o QE. O QI de vocês é o mais dominante, o lado do esquerdo, que é o analítico e o experimental. 33% deu para o prático. 33% deu prático, 29% o analítico. Em comparação com a geração Z, tem uma dominância maior para o lado esquerdo do que para o lado direito. Na geração Z, a gente vê aí que está mais bem distribuído, né? E então aqui isso mostra que vocês poderiam usar mais o lado mais criativo, mais experimental do cérebro de vocês, tá? Para serem mais, até para pensar de forma mais criativa, mais original, tá? Bom, então esse é o resultado de vocês. Agora a gente vai fazer uma análise individual das pessoas e abrir para perguntas. Eu só queria deixar 3 perguntas para reflexão, para vocês pensarem. A primeira é: vocês acham que vocês têm um bom autoconhecimento? Vocês conhecem bem as suas forças, as suas fraquezas, as suas motivações, o impacto que vocês querem ter no mundo? Então isso vai ajudar muito vocês nas escolhas profissionais de vocês. A segunda pergunta é justamente: vocês acham que as escolhas profissionais que vocês já tomaram ou estão tomando agora
estão alinhadas com o propósito de vocês? Estão alinhadas com o perfil de vocês? Com as motivações? E a terceira pergunta é o que vocês vão fazer diferente a partir de hoje. Então, a gente queria trazer isso para reflexão, para abrir para vocês refletirem sobre isso, sobre as escolhas de vocês e estimular vocês, convidar vocês a pensar constantemente no seu propósito e como vocês podem usar isso nas escolhas profissionais. Tá bom? E o último slide é esse aqui, que é uma frase do Mark Twain, que a gente gosta muito. Os 2 dias mais importantes da vida de vocês, da nossa vida, são o dia em que a gente nasce e o dia em que a gente descobre o porquê. Então, essa frase inspira muito a gente e a gente acredita que isso realmente é verdade, né, gente? Se a gente conseguir, quando a gente entende por que a gente está aqui, consegue usar isso para realmente ter uma vida plena, uma vida que tenha sentido, a gente é muito mais feliz, muito mais realizado. Então é isso. Obrigado. E agora a gente vai abrir para perguntas. Nessa parte, gente, o que a gente sugere? Que todo mundo, quem quiser, abra a câmera, tá? Deixa quem quiser os contatos, Maurício, acho que depois a gente põe o slide com os nossos contatos, a gente passa por aqui, para quem tiver dúvida, mas vamos usar esse momento para promover essa troca tão rica, tá? Quem quiser, a gente pode entrar na nossa plataforma, tá? E mostrar o resultado de vocês dentro da plataforma, também numérico, porque vocês só receberam o qualitativo, né? Quando vocês fizeram o assessment. E aí a gente pode mostrar, porque uma etapa da nossa plataforma é mostrar como a gente chama de conecta, que é dentro da sua organização, você, por exemplo, vai ter uma reunião com alguém, ou vai fazer um trabalho em grupo, né, com alguém, algum tipo, né, falando da realidade de vocês, vai ter ali uma dupla, um trio, e você quer entender o perfil daquelas pessoas. Então, a gente vai mostrar para vocês quem aqui liberar, e se o pessoal tiver com vergonha, a gente pode fazer um sorteio e abrir, escolher alguém e sortear e começar já alguém que tenha feito do grupo. Mas a gente vai mostrar dentro da plataforma como é que já sai, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa ela não gosta tanto, o que não é bacana na hora de você interagir com o outro. Então, é uma parte muito interessante na hora que a gente vai também, não só se conhecer mais, mas conhecer as pessoas que trabalham com a gente. Então, neste momento, vocês tem alguém aí que já topa ser voluntário para a gente falar dos resultados e mostrar dentro da nossa plataforma? Como é que a gente faz para liberar o áudio agora? Bom, quem quiser falar já libera seu próprio microfone, acho que é mais fácil, e seu vídeo, ou se não quiser falar, pode mandar pelo chat também, tá, gente? Também, gente, se qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, agora é o momento, tá bom? Sim, não precisa ser só disso, tá? Mas o nosso objetivo aqui hoje, gente, é também ajudá-los nessa escolha, né? E ajudá-los a entender os seus dados, o seu perfil, para orientar nessa decisão que vocês vão tomar a partir de agora. Então, se tiverem outras perguntas, é claro que podem fazer também. Deixa eu colocar no modo para ver. Ó, o Matheus, obrigada, Matheus. Matheus Ferrante, com 2 R's e TI no final. Ele pode ser o voluntário para a gente mostrar na plataforma. Maurício, você mostra a nossa plataforma em ação para eles e pega o exemplo do Matheus? Aí a gente mostra o que o Matheus, como lidar com o Matheus, né? O que é legal, que o Matheus gosta e o que o Matheus não gosta. Mostra. O Matheus escreve com TH ou não? Não, é Ferrante, com TI no final. Tá. Matheus. Mas aí, Maurício, você tem que ir na base da FGV, né? Não, eu tô na base da FGV. Eu vou procurar direto no usuário, que é mais rápido aqui. Vamos colocar aqui o usuário. Gente, vocês estão vendo em tempo real a nossa plataforma, como ela funciona. Depois a gente até mostra a carinha dela, mas aqui a gente pode pegar, ó, Matheus. Tá aqui, Matheus Ferrante. Pronto. Ó, então aqui a gente consegue ver o perfil do Matheus. O Matheus terminou só o teste do talento, né, Matheus? Então a gente só está vendo o seu perfil. Oi, eu fiz sim, apareceu. Acho que tem 2 contas minhas aí sem querer. Tá num outro. Tá. Deixa eu colocar de volta. Deixa eu voltar de volta.
É porque é importante terminar as 4 etapas, tá, gente? Pra gente conseguir mostrar o Conecta, né, Mal? Pelo Conecta não seria mais legal, Mal? Pegar o Matheus pelo Ah, Conecta? achei, ó. É Achei aqui. esse. É esse meio de Boa, baixo. Aí. perfeito. Tá aqui, ó. O Matheus. Então, gente, o Matheus, ele tem um perfil mais introspectivo, sensorial, emocional e autodisciplinado. Como que esse perfil tem? Qual a descrição desse perfil? É o perfil inspirador. São pessoas que tendem a ser muito engajadas, colocam o coração em tudo que fazem. Costumam dar o seu melhor, mostrando comprometimento, responsabilidade, afinco em tudo que eles fazem. Valorizam e apoiam as pessoas e causas em que acreditam. Têm uma personalidade afetuosa e bondosa, promovendo harmonia e cooperação entre as pessoas. Tendem a ser muito sensíveis e são reconhecidas por sua consideração e empatia, além da sua capacidade de inspirar o melhor nos outros. Legal, hein? Tem um perfil super inspirador, né? Por isso que chama inspirador o perfil. Os fatores motivacionais do Matheus. Em primeiro lugar, desafio, que tem a ver com superar metas, objetivos desafiadores. Gestão, que tem a ver com organizar pessoas, processos, fazer gestão de pessoas e processos. E conquista, em terceiro lugar, que tem a ver com reconhecimento financeiro e não financeiro. Tá? O impacto que o Matheus quer ter no mundo. Em primeiro lugar, prosperidade, que tem a ver com geração de emprego, né, e gerar prosperidade para a sociedade, e educação, em segundo lugar. Promover uma sociedade mais evoluída, com uma melhor educação. E a potência do Matheus é bem dominante também aqui, o analítico em primeiro lugar e o prático em segundo lugar. Ou seja, ele tem uma dominância mais do lado esquerdo do cérebro do que do lado direito. Legal, Matheus. Acho que você tem um perfil bem interessante, é bem complementar aqui, né? Também tem bem desenvolvido o lado direito, apesar de não ser o mais dominante. E você tem um perfil que é muito inspirador, que mostra que você é uma pessoa empática, uma pessoa que se preocupa com os outros, que muito autodisciplinado. Então você deve ser muito bom para colocar as coisas, né? Traçar objetivos e seguir o plano. Então, bem interessante. Ô, Mal, e se você fosse falar de indústrias, quais indústrias você acha que faz sentido um perfil como o do Matheus, né? Que tem como impacto prosperidade, educação, motivação dele é desafio, é conquista, é gestão, ou seja, ele quer ter um cargo de, provavelmente, liderança dentro de, né, de uma organização, quer ser gestor. O lado analítico dele é o dominante, é mercado financeiro? Assim, Não digamos de forma necessariamente. geral. Então, aí, gente, eu acho que é importante falar. Esse perfil é o primeiro passo para vocês refletirem sobre o que é importante para vocês. Mas aí tem que entender a fundo a indústria, né, o mercado em que vocês atuam, para ver se vocês gostam daquilo. Então, o Matheus, com certeza, sabe muito melhor do que eu do que ele gosta de fazer, se ele gosta mais de aprender coisas relacionadas ao mercado financeiro, à gestão de pessoas, a grandes empresas, a ONGs. Mas o que a gente pode ver no perfil do Matheus? Que para ele é muito importante ter um tempo para ele se energizar. Então, tá em algum ambiente que exige o tempo inteiro estar rodeado de pessoas, tá fazendo reuniões com grandes grupos, vai desenergizar ele ao longo do tempo. Então, ter um lugar em que ele possa ter um tempo para ele refletir, para ele organizar as suas ideias e tomar decisões, vai ser super importante. O Matheus, ele é bem sensorial. O que quer dizer isso? Que ele aprende com dados e fatos. Então, ele precisa também olhar números. Ele precisa trabalhar com algo que dê informações para ele poder tomar decisões, para ele aprender com experiência, com dados, com coisas que já que são concretas. Pelo fato dele ter uma dominância emocional, na hora de tomar decisões, o Matheus, ele também leva em consideração muito as pessoas e o contexto. Então, ele não vai só tomar decisões racionais e pragmáticas, mas ele vai pensar no impacto dessas decisões no seu time, na organização como um todo, de acordo com o contexto em que ele está inserido. E por ser autodisciplinado, o Matheus precisa ter previsibilidade. Então, ele vai se sentir, ele não vai gostar, provavelmente, de trabalhar em ambientes muito desorganizados. Uma startup, por exemplo, em que as coisas acontecem, né, milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, sem nenhuma previsibilidade, provavelmente vão gerar ansiedade no Matheus. Então, isso aqui é um primeiro passo para ele entender o que ele gosta de fazer, em que ambiente que ele gosta de atuar. Em relação à motivação,
trabalhar com algo que seja desafiador e que ele possa fazer gestão, liderar times, liderar pessoas, processos, vai ser super importante para ele. Então, procurar um lugar que te tire da zona de conforto, em que você se sinta desafiado o tempo inteiro e que você sinta que você tem protagonismo, que você está fazendo gestão de pessoas e processos. Tá? E também na questão de impacto, algum lugar que promova a prosperidade, que promova a educação, tanto dentro quanto fora da organização. Tá? Então, quando a gente fala de educação, não é necessariamente trabalhar com educação, mas trabalhar num ambiente que promova a educação. Pode ser, por exemplo, um ambiente que promova muito o desenvolvimento interno dos seus colaboradores, que tenha foco muito grande na educação corporativa ou na educação na sociedade. Um lugar que realmente tem essa preocupação social. E na potência do Matheus, trabalhar em algum lugar que use bastante o seu lado analítico e o seu lado prático, que isso aqui é a dominância principal dele hoje, mas lembrando que isso também pode evoluir ao longo do tempo, tá, gente? A potência, se eu fosse, né, classificar o que pode mudar mais e menos ao longo do tempo, o talento é o que muda menos, porque o talento é o que tem mais a ver com o seu perfil psicológico, perfil comportamental. Isso aqui não deveria mudar muito ao longo do tempo. A potência, ela muda um pouco, ela pode mudar de acordo com o contexto em que você está inserido. Então, por exemplo, eu, quando trabalhava em consultoria estratégica, eu usava muito mais o lado analítico do que o lado experimental. Então, provavelmente era mais distribuído para o lado analítico a minha potência. Hoje, o meu experimental, né, como eu trabalho com startup, empreendedorismo, o experimental é o mais dominante, de longe. Mas isso aqui pode mudar ao longo do tempo. E a motivação e o impacto, eles podem mudar bastante ao longo do tempo, principalmente de acordo com o momento da sua vida. Então, por exemplo, quando vocês tiverem filhos, quando vocês tiverem, né, muitas obrigações aí financeiras, provavelmente vocês vão dar mais importância para fatores como estabilidade, como qualidade de vida, como conquista. Então, isso aqui pode mudar ao longo do tempo. E a mesma coisa o impacto, de acordo com o momento da sociedade, né? Se você está no momento em que a sociedade está priorizando saúde, como é o atual, isso pode ganhar importância para vocês em relação a outros momentos da vida. Então, esses dois aqui, o vermelho, né, a motivação e o impacto, eles podem variar bastante ao longo do tempo, e esses outros dois aqui variam menos. Tá bom? Maurício, foi bom que você tocou nesse assunto, porque foi exatamente a pergunta da Camila Maluf, né? Se essas características mudam muito. E você já explicou e já respondeu, imagino, para a Camila. E ela também falou que pode ser uma voluntária. Tanto a Camila quanto a Stephanie são as próximas para a gente ver e comentar sobre o perfil, para ver se difere. Antes só de ir para o da Camila Maluf, eu só queria perguntar para o próprio Matheus se ajudou você e se você concorda com essas análises, Matheus. Concordo, achei que bateu muito com a minha personalidade, de verdade. Achei muito interessante. Legal, tá, Matheus. Boa. Então, eu já estou com o da Camila aberto. Bom, a Camila, ela deu, em primeiro lugar, mais introspectiva, sensorial, emocional e autodisciplinada. É o mesmo perfil do Matheus. Olha que curioso. Que é o perfil inspirador, que eu acabei de mencionar. A motivação da Camila, em primeiro lugar, qualidade de vida, que é o primeiro do grupo, né, que tem a ver com equilíbrio, propósito e estabilidade. Então, provavelmente, para a Camila, vai ser importante trabalhar num lugar que promova esse equilíbrio na vida pessoal e profissional, que tenha um propósito claro, que ela consiga ver o impacto do trabalho dela na sociedade, que tenha estabilidade, que ela tenha previsibilidade do que vai acontecer na carreira dela, né, ao longo do tempo, que ela tem segurança, que ela sente segurança. Então, esses são os fatores motivacionais mais importantes para ela. O impacto, em primeiro lugar, saúde, e em segundo lugar, colaboração. Então, trabalhar num ambiente que promova também bastante, alinhado com a qualidade de vida, né? Que promova saúde, preocupação com a saúde dos seus colaboradores, da sociedade, e que tenha um ambiente colaborativo, é super importante para ela. E a dominância, as duas primeiras, prático em primeiro e interpessoal em segundo. Ou seja, a Camila, ela gosta muito de colocar as coisas em prática, colocar a mão na massa e gosta de trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, ter um ambiente colaborativo, que também está alinhado aqui com o impacto que ela quer ter no mundo. Então, legal. Acho que a dica é a mesma,
usar esses fatores para pensar em empresas que estão alinhadas com o seu perfil, estão alinhadas com a sua motivação, né? Principalmente aqui da motivação e do impacto, e dentro da empresa procurar usar o seu talento e a sua potência. Aliás, isso é super importante, gente. Quando a gente fala de como escolher a sua empresa, né, a organização e a sua carreira, a gente recomenda usar o fator motivacional, né, a motivação e o impacto, principalmente para decidir a área de atuação, e o talento e a potência para decidir o que vocês querem fazer dentro dessa organização. Então, a gente acredita que as melhores organizações, elas têm muita diversidade cognitiva, né, de talento e de potência. Eles têm esse gráfico aqui super complementar, esse da potência e aquele do talento que eu mostrei lá do azulzinho para vocês. E eles têm muito alinhamento de motivação e alinhamento de impacto. Porque quer dizer que as pessoas estão alinhadas pelo mesmo propósito e pelos mesmos motivos. Elas têm as mesmas motivações. Tá? Camila, você quer fazer algum comentário? O que você achou? Você tem alguma coisa para falar? Eu achei muito legal, porque quando eu tinha visto, tentado interpretar, eu não tinha conseguido ver isso que o Maurício falou, de como as coisas se conectam, assim, de como tudo se alinha, assim. Acho que essa questão da potência é realmente bastante condizente, enfim. Gostei bastante. Que legal. Boa. E quem que é a outra pessoa? Vamos lá. Eu tenho uma filhinha aqui, então pode ser a Stephanie com PH, Menin, e depois é você, tá, Débora? Deixa eu ver se eu não perdi ninguém. E, Rafaela, eu vou responder a sua pergunta, tá? Assim, só vamos passar os perfis rapidinhos, daí eu pulo para sua pergunta. Se alguém tiver outra pergunta, pode mandar aqui no chat. Boa. Bom, a Stephanie, ela tem um perfil bem dominante na extroversão, ela é bem extrovertida, sensorial, racional e autodisciplinada. Esse perfil aqui é o perfil executivo, que a gente chama, que são pessoas que têm características como extroversão, ela é muito comunicativa, muito sociável, ela costuma fazer o que acredita ser certo e aceitável socialmente, ela tende a ser muito realista, prática, pragmática, além de racional e ter bom senso. Ela tem ótima capacidade para enfrentar desafios difíceis e tende a ser procurada por outros para orientação e aconselhamento, tá? Então, esse é o perfil do talento. Na motivação, o primeiro driver dela é a autonomia. Então, ela quer ter autonomia no trabalho para poder fazer o seu trabalho sem ter que ter alguém o tempo inteiro vendo o que ela está fazendo. Ela gosta de se especializar, se tornar uma especialista na sua área de atuação. Então, virar uma referência na sua área de atuação. E gosta de ter desafio, superar desafios, aprender constantemente e não ficar na zona de conforto. Tá? O impacto, em primeiro lugar, liberdade. Legal, ela quer ter liberdade, gosta de pessoas que têm um impacto dominante, querem ter liberdade de expressão, acreditam numa sociedade livre, sem preconceito e sem amarras. E igualdade social. Igualdade social tem a ver, como eu falei, com reduzir a desigualdade, ter um mundo com mais igualdade. E potência, a potência dela é bem distribuída também. Ó. Tem 3 aqui que empataram, que é o prático, o interpessoal e o experimental. Então, pessoas que têm uma dominância bem distribuída, como ela, como a Stephanie, tendem a ser muito adaptáveis. São pessoas que se adaptam bem a diferentes contextos. Elas conseguem usar muito bem tanto o seu lado mais executor, quanto o seu lado mais interpessoal, de relacionamento, quanto o seu lado mais criativo, mais inovador. Então, bem interessante que você tenha esse perfil bem complementar, bem diversificado. Lembrando, gente, que a adaptabilidade é hoje, especialmente pós-pandemia, a habilidade mais valorizada no mercado. Tá? O quociente da adaptabilidade, inclusive, agora, ele é medido e a gente tem dentro do mapa, se vocês verem aqui, é uma das ferramentas que a gente criou para medir o quociente da adaptabilidade das pessoas e as competências ligadas à adaptabilidade. Então, Stephanie, use isso a seu favor, porque sem dúvida é muito valorizado. E a gente viu mais do que nunca a importância da gente ter essa capacidade de se adaptar a diferentes contextos, a diferentes cenários e crises e dificuldades. Tá bom? Respondido? Você gostou, Sté? Podemos partir para a próxima?
Podemos, muito legal. Inclusive, eu tinha feito com vocês, né, com aquela parceria DJ, e o meu mudou um pouco, assim, ao longo do tempo. Então, achei muito legal ver essa variação. Que show. Legal. Então, tá. A gente tem tempo para fazer mais 2 ou 3 pessoas no máximo, então eu vou colocar na ordem que tá aqui. A Débora é a próxima. A Débora com H no final. Taig, que fala? Taig? Não sei se é alemão. E... acertei? Não. É Teig, na verdade. Teig mesmo, tá bom. Aí, isso. Aqui, o da Débora. Bom, a Débora, ela tem um perfil bem introspectivo, então quer dizer que ela precisa de tempo para se reenergizar, ela gosta de ter tempo sozinha para refletir sobre as coisas antes de tomar decisão, não deve gostar de ter que tomar decisão na frente de várias pessoas. Ela é bem sensorial, então ela gosta de ter dados e fatos para aprender com base no que já foi feito, com base no que já existe. Ela é bem racional, então ela toma decisões de forma racional, objetiva, lógica, e ela é super autodisciplinada, 90% da autodisciplina. Ou seja, ela deve terminar tudo que ela faz, deve ter agenda, cronograma, deve seguir bem o seu planejamento. E esse perfil chama pragmático, que é o que deu mais frequente aqui no grupo. São pessoas que tendem a ser racionais, lógicas, objetivas e diretas, valorizam muito ter acesso a dados e informações e aplicá-los na prática, têm facilidade para lidar com fatos concretos, que desenvolvam análises precisas e consistentes, e geralmente se destacam por seu comprometimento, autodisciplina, responsabilidade, foco e capacidade de concentração. Tá? Então, é um perfil super forte nessa questão pragmática, racional, de disciplina, de foco. Tá? A motivação, em primeiro lugar, desafio. Então, ela gosta de superar desafios, superar metas difíceis. Propósito, ela quer ver o impacto do trabalho dela no mundo, quer ver o propósito, por que ela está ali. E qualidade de vida em terceiro, então quer também ter um bom equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. O impacto, em primeiro lugar, saúde, em segundo lugar, educação. Então, legal que também são os que mais aparecem no grupo de vocês. E isso tem muito a ver com o momento atual, provavelmente, né, gente? Acho que saúde está na cabeça de todo mundo atualmente como uma das principais preocupações. E potência, olha só, também super dominante, prático, que está bem alinhado com o perfil do talento dela, e o analítico. Então, ela tem uma grande dominância aqui do lado esquerdo do cérebro, que é o lado relacionado ao QI. Tá? E é isso. Então, também bem alinhado aqui de forma geral, né, os 4 resultados. O que você achou? O que eu acho interessante do perfil da Débora é que por ela ter o lado dela prático até mais forte que o analítico, pode ser um diferencial se ela acabar indo, por exemplo, para o mercado financeiro de novo. Porque a gente que tem clientes nessa área vê que tem muita gente com esse perfil pragmático, que é geralmente o mais dominante, só que muitas vezes falta o perfil das pessoas boas de execução. Elas são muito boas de análises, né? São pragmáticas, como eu falei, e a gente já viu isso de fato em cases reais de clientes nossos, que faltava esse perfil, que é muito importante. É muito importante dentro da organização, né? Concordo que o perfil dela, pelas forças, se destacaria em ambientes como esse, do mercado financeiro, que realmente são pessoas muito pragmáticas e muito analíticas, mas pelo fato dela ter esse driver propósito em segundo lugar, eu acho que ela vai não se sentir tão motivada se ela não conseguir ver o propósito do trabalho dela, o impacto do trabalho dela. Então, isso é uma reflexão super importante. É procurar um lugar que tenha um propósito claro, em que ela consiga ver o impacto que ela tem no mundo. Sim, a gente vê instituições financeiras, se for o caso, tá? Mas a gente vê instituições que têm isso com muita força, especialmente as mais novas. O próprio Nubank é uma instituição financeira, mas o propósito deles nem é esse, é mesmo desburocratizar a vida das pessoas com a tecnologia, alguma coisa assim. A gente vê um monte de instituição que dá acesso a crédito para ajudar as pessoas, enfim. O mercado financeiro não são apenas os bancos tradicionais, né, dinossauros que a gente conhece, mas é algo a se pensar, né, Débora? Pensando que você tem esse perfil, se é o que você quer da vida, é como unir o propósito, às vezes, a aquilo que você sabe que você já tem um belo talento e um perfil bacana e que pode dar certo nesse mundo. Você quer falar mais alguma coisa, Débora? A gente pode pular para mais um, porque o Thales já está na fila, o Thales Fernando de Braga. Acho que pode passar, eu achei bem alinhado tudo isso que vocês falaram. Obrigada. Boa sorte. Thales, como é que escreve?
Thales é com TH, é Thales Fernando Becker de Braga. Não sei se você usou o nome completo, né, Thales? Mas deve ser o único Thales. Ah, Ah, tá não. aqui, ó. Nossa, gente, tem bastante Thales na base. Tá bom. Ó, o Thales tem também o perfil extrovertido, sensorial, racional e autodisciplinado, que é o executivo, que a gente já viu. Motivação, especialização em primeiro, então ele quer virar uma referência na sua área de atuação, quer sentir que ele está aprendendo e se aprofundando muito sobre os temas do seu interesse. Gestão, então ele quer se tornar dono, né, fazer gestão de pessoas e processos. E conquista, ter reconhecimento financeiro e não financeiro pelo seu trabalho. Impacto, primeiro, liberdade, segundo, educação. E potência, analítico, 44%, é bem forte, bem dominante mesmo a questão analítica. E, segundo lugar, o prático, também é bem parecido com o da Débora. Então, isso também mostra que ele tem uma ótima capacidade de execução, de colocar as coisas em prática, ótima capacidade analítica, e deveria buscar um lugar em que ele pode se tornar uma referência, em que pode aprender e se tornar referência na sua área de atuação. Tá bom? E esse perfil executivo a gente vê que é o mais dominante da nossa base, né? Esse e o pragmático são os dois mais dominantes. Então, no mercado tradicional de trabalho, com certeza tem aí muito espaço para você crescer e virar o especialista, o grande gestor, porque gestão junto com o especialista mostra que você provavelmente vai se motivar ocupando um cargo de liderança, sendo um reconhecido naquela função que você tem, né, Thales? E sendo extrovertido, você tem, como eu, essa característica de ganhar energia em grupo, né? Então, você trabalha melhor, provavelmente, em grupo, você ganha, realmente, como o Maurício colocou ali, né? Produz mais com outras pessoas ao seu redor, como eu, tá? Pode... Muito obrigado. Eu queria mesmo saber como é que traduz isso. Você citou que é mercado tradicional de trabalho. É isso e porque eu sei, mais ou menos, que eu me dou muito bem com gente e gosto de trabalhar em grupo, mas eu acabei de me formar, na verdade. Eu já tive um estágio e não gostei muito do estágio. Eu queria procurar como traduz no mercado de trabalho para procurar oportunidades que se encaixem melhor dessa vez. Entendeu? É isso. Muito obrigado. No mercado tradicional ou não? Então, foi numa associação do mercado financeiro. Só que o problema é que ela era muito... Eu tinha muito trabalho deslocado das pessoas. Era muito teletrabalho o tempo inteiro e a gente não estava nem em quarentena, digamos assim, sem ter reunião e coisa e tal. Muito e-mail. Eu não me lidava tão bem com aquilo. Eu me dou melhor quando eu compartilho as coisas. Essa é a verdade. Ou seja, que está alinhado com o seu perfil mais extrovertido, poder se relacionar com bastante gente, né? Boa, muito legal. E nessa questão de gestão, que você quer subir, né? Ter um cargo de gestor, conquista é um dos seus drivers, então tem que pensar nessa questão salarial também. Então, isso é algo para pensar que, sim, talvez o mercado mais tradicional, uma empresa tradicional, talvez faça mais sentido. É algo a se tentar, né? Por fim, gente, a última é a Bruna. Muito obrigado. Imagina, Thales, é a Bruna Almeida Rocha. E a gente vai poder passar alguns minutinhos, a gente combinou aqui, tá? Com a Cecília e com a Kátia, para poder fazer também essa última análise e responder a pergunta que eu não esqueci da Rafaela. Tá, Rafa? Boa. Então, a Bruna, ela tem um perfil mais extrovertido, sensorial, emocional e multifocado. Então, isso quer dizer que ela gosta de se relacionar com muitas pessoas, se energiza com pessoas. Ela é bem prática, bem pragmática, aprende com dados e fatos. Ela toma decisões bastante orientadas a pessoas e ao contexto. E ela é mais multifocada, então ela gosta de improvisar, gosta de fazer as coisas sem uma sequência pré-definida. E ela é boa para multitask. Motivação, ela, em primeiro lugar, propósito, ela quer ver o impacto do trabalho dela, quer ver o porquê. Especialização, em segundo, qualidade de vida em terceiro. Impacto, igualdade social e liberdade. E a potência dela é bem prática, em primeiro lugar, e em segundo lugar, empatado o experimental e o interpessoal. Mas é um perfil bem diverso também, quer dizer que ela deve ser bem adaptável e consegue se encaixar em diferentes contextos aí. Sim, Bruna, acho que é parecido com o da Stephanie, né, que a gente mostrou. E é super legal ver essa força da dominância em três áreas distintas.
são profissionais, como a Maurício falou, adaptáveis e que conseguem fazer muita coisa diferente, né? A gente sabe que quem tem bem equilibrado as 4 dimensões tem profissões que a gente acha super difícil, tipo tradutor simultâneo, sabe? Que vai fazer uma tradução simultânea na ONU. A gente pegando análise dessa ferramenta, né, para outros perfis, a gente vê que essa é o tipo de profissional que consegue usar as 4 dominâncias ao mesmo tempo, porque precisa fazer análise da informação, processar para traduzir. E olhando perfis como o seu e da Stephanie, a gente vê que você poderia aí ter uma variedade de opções na sua escolha. Faz sentido isso para você, Bruna? Ai, super. Eu acho que super se encaixou com o meu perfil. Gostei bastante. Obrigada. Ah, legal. Imagina. Vamos agora para a última pergunta, Maurício, que é da Rafaela. Ela falou o seguinte, que ela achou super interessante a parte do teste que pede para responder como nós somos, não como a gente gostaria de ser, né? Sim. E ela quer saber se essas percepções, se elas diferem muito. Por exemplo, o teste pode entregar resultado diferente caso a pessoa tenha uma falta de percepção sobre suas próprias atitudes, ou seja, se ela não tiver autoconhecimento, ela responder algo achando que ela, né, tem aquela característica, mas na verdade ela não tem. Vamos supor, é uma área cega da pessoa? Então, a gente foca muito em situações do dia a dia. Então, se a pessoa for honesta e falar realmente o que ela faz naquela situação, esse é o perfil dela como ela é, e não como ela gostaria que fosse. Agora, se ela responder, eu gostaria de ser assim, daí vai dar um resultado diferente. Até por isso que a gente, além desse teste, a gente tem um mapa, que é um mapa de competências, das competências que as pessoas têm mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Eu até vou mostrar a carinha deles para vocês, do teste do mapa. Então, o mapa é sim um teste de competências, e daí ele mostra aqui 3 macrodimensões. Se a pessoa tem a mente aberta, se ela faz uma boa autogestão e se ela tem uma boa influência positiva. Esse teste foi inspirado no quociente de adaptabilidade que a Renata mencionou, que é o QA, que é a nova onda de desenvolvimento aí de competências organizacional depois do QI e depois do QE. Então, o mapa, ele mede bastante as competências que você tem e que você pode desenvolver. O propósito, ele mostra muito o seu perfil. Então, é algo mais intrínseco à pessoa, é mais natural, inato a ela. Tá? O mapa é mais ligado às competências que vocês podem desenvolver, que vocês já têm bem desenvolvidas e que vocês gostariam de desenvolver mais. E se eu puder acrescentar também, eu acho que o objetivo do assessment é justamente ajudar a pessoa a ter esse autoconhecimento. Então, porque, pelo que eu entendi, você quer dizer, não é que é intencional, a pessoa pode responder errado porque ela não se conhece. Ela acha que ela é daquele jeito e, na verdade, ela não é. Mas a gente criou uma ferramenta justamente pensando em ajudar a pessoa a se conhecer mais, a entender, então, refletir e entender, como o Maurício falou, naquela situação, o que ela faria. Entendeu? A ideia é justamente ajudar a ter esse autoconhecimento. E tem dentro do teste maneiras da gente fazer validações para ter certeza se aquela característica que a gente está afirmando que a pessoa tem, se ela de fato é coerente e a pessoa tem mesmo. É isso, Rafa, a sua dúvida? Respondemos? Será que você ainda está aí? Porque agora a gente passou um pouquinho já do horário. Não sei, talvez ela tenha saído, né, gente? A gente respondeu a pergunta para os outros, mas enfim. Bom, mas eu acho que é isso, né, gente? Alguém mais tem alguma pergunta? Obrigada, viu, Cecília, pela oportunidade. Espero que as pessoas tenham gostado. A gente recebeu algumas mensagens aqui agradecendo. Não se esqueçam de seguirem a Talent Academy. Quem quiser e gostar dessa área, gente, Talent Academy BR, tá? Nas redes sociais, enfim, o nosso site tem muito conteúdo. A gente até viu um comentário que alguém aqui já segue a gente, o podcast que eu falei, Brothers and Founders. A Jennifer colocou aqui colocou para mim, mas eu vou colocar para todo mundo, tá? Quem quiser se conectar com a Talent Academy, a gente realmente quer muito ajudar todos que a gente puder com esse conhecimento de olhar de pessoas do futuro e ajudar as pessoas a encontrarem propósito no trabalho, tá bom?
Tá aqui, ó, nosso LinkedIn, nosso Instagram, nos comentários aqui. Obrigado, gente. Eu agradeço muito. Eu acho que trouxe uns insights assim muito diferentes e a maioria dos que se inscreveram ainda estão cursando a graduação, mas eu vi que tinham acho que duas pessoas formadas. Duas pessoas, desculpe, está com ruído aqui, duas pessoas também formadas, então acho que esse assessment é super importante na tomada das decisões profissionais, na tomada das decisões pessoais, e eu achei interessante também o comentário de uma das alunas que já tinha feito e refez e deu um pouco diferente, que eu acho que isso faz sentido. Após um tempo, você muda, você adquire mais fortalezas, você se sente mais confiante, você está se conhecendo também um pouco melhor. Então, eu acho que é um ferramental super importante. E gostaria de relembrar aqueles que, por acaso, se inscreveram e não fizeram, eles podem fazer os testes, não é isso, Renata? Vai estar aberto, podem completar, porque alguns não fizeram e outros fizeram uma parte. Exatamente. Quem quiser continuar o teste de onde parou, ele ainda vai estar aberto. A gente deixou aberto para vocês por mais algum tempo. Ou pode começar do zero. O link vocês já receberam, né? O link para fazer o teste. E aí, se alguém tiver e quiser conversar, tiver dúvida, quiser conversar com a gente deixa os nossos contatos aqui, ó. Já vou deixar. É fácil, é renata@talentacademy.com.br. Maurício tá também, ele deixa o dele aí. Aí eu deixo para vocês aqui o nosso e-mail e só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer ajudar. Até temos essa parceria com a FGV já há algum tempo e a gente gosta muito e acha importante esse apoio aos jovens desde cedo. E a gente pretende, assim, cada vez mais incrementar essa parceria, porque eu acho que isso que vocês trouxeram dá um ganho muito grande para os alunos. O fato da pessoa se conhecer é super importante, principalmente agora que estão fazendo as primeiras escolhas e tem milhões de dúvidas para onde eu vou, o que eu vou escolher. É como disse o Maurício, né? Quão bom teria sido se eu tivesse feito isso na minha época, quando eu era estudante. Então, a gente espera trazer vocês mais vezes para compartilhar toda essa expertise. Então, assim, em nome do Centro de Carreiras, eu agradeço muito e eu tenho certeza que todos os participantes tiveram um excelente aproveitamento. Muito obrigado, obrigada. Pessoal. Um prazer, viu? E contem sempre com a gente. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.